Muito bom dia, Srs. Deputados. Penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião de hoje. Cumprimento o Presidente dos Assuntos Europeus, Deputado Telmo, e cumprimento assim também a Sra. Embaixadora da Ucrânia. Welcome once again to our House of Democracy. It's a pleasure to receive you again. E vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado do Sr. Presidente dos Assuntos Europeus para dar umas palavras. Obrigado. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sra. Embaixadora da Ucrânia, Srs. Deputados, muito bom dia. Estamos aqui para uma audição que nos permitirá desenvolver um pouco o conhecimento sobre não só o estado do conflito, mas acima de tudo sobre o processo de integração que desejamos que corra bem da Ucrânia à União Europeia. Eu gostaria só de dizer nesta introdução aos senhores deputados de que, a nosso ver, que acompanhamos os assuntos europeus, é matéria hoje fundamental. Creio que a União Europeia não poderá construir o seu processo de futuro sem assegurar de forma determinada quer a sua segurança, a sua defesa, daquilo que é hoje já a União Europeia, mas acima de tudo assegurar um espaço europeu que transmita condições de prosperidade e desenvolvimento a todos os europeus. O processo da Ucrânia é por isso extremamente importante para nós. Creio que não é a primeira vez que lhe transmitimos neste Parlamento não só o apoio, como acima de tudo a forma, a vontade, a determinação que temos a partir do Parlamento português de contribuir, de dar um contributo à nossa escala daquilo que será a boa realização desse processo de integração na Europa. Há um conflito para resolver, mas não podemos perspectivar nenhumas condições de futuro na nossa Europa enquanto não o resolvermos. Essa é, de facto, a grande encruzilhada que nós temos à nossa frente e, no fundo, a grande preocupação, eu diria, de todos os europeus. Por isso, Sra. Embaixadora, é um gosto renovado podermos encetar aqui com os grupos parlamentares um debate, um diálogo e certamente também a perspectiva de construirmos e de reforçarmos ainda mais a nossa posição com as informações que nos trouxer e também com as posições que naturalmente os senhores deputados sempre aqui exibem com muita veemência e muita determinação. Como já está planeado no nosso regimento, digamos, a partir da leitura do nosso regimento, nós temos acordado uma intervenção de 10 minutos para a Sra. Embaixadora e depois cada grupo parlamentar fará uma intervenção no máximo de 3 minutos. Nós, como teremos que acertar, digamos assim, o ritmo das intervenções com a tradução, haverá naturalmente uma tolerância por parte da mesa e, portanto, não fiquem os senhores deputados demasiado constrangidos se passarem exatamente dos 3 minutos, que a mesa dará aqui alguma tolerância. Naturalmente não deverão excederem muito esse tempo, mas também é conveniente para que todos entendam as intervenções, que a tradução se faça bem feita e para isso acontecer um modo mais pausado é aconselhável. Teremos apenas uma ronda única, vai depois seguir a intervenção inicial da Sra. Embaixadora usar da palavra o Partido Social Democrata, depois o Partido Socialista, depois o Partido Chega e caso estejam presentes, não sei se já estão, dos grupos parlamentares da IEL, do Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE e CDS, sim, peço desculpa, Sr. Deputado,
Estava muito bem integrado, não reparei. Então, portanto, temos já 4 grupos parlamentares e, portanto, daremos início após a intervenção da senhora embaixadora. Tem a palavra. Muito bom dia a todos. I'm really sorry that till now I cannot speak freely Portuguese, Desculpa por não falar português fluentemente, at least I mas understand pelo menos Portuguese compreendo language, and that's why o I really português sorry for e peço continuing to desculpa speak, in por ter English. que intervir Senhor em inglês. Presidente of the European Affair Committee, dear Senhor President, Presidente of da the Comissão dos Defense Assuntos Committee, Europeus dear e da members, of Comissão the da Defesa Parliament, Nacional, of course, first of all, I caros would like to thank deputados, you for quero this começar por agradecer esta oportunidade de estar presente nesta reunião destas duas importantes comissões e partilhar convosco o que se passa na Ucrânia, no terreno, e é uma honra para nós e muito grata por esta oportunidade. Portugal é um dos maiores apoiantes da Ucrânia, apesar de 4.000 quilómetros de distância entre Kiev e Lisboa, e não encontro área nenhuma onde não sentimos o vosso apoio permanente. E Portugal, com as suas capacidades, tem-nos dado ajuda humanitária, económica, militar, e Portugal é um dos primeiros países que assinou o Acordo de Segurança com a Ucrânia durante a visita do meu Presidente em maio, e Portugal juntou-se à coligação que apoia a Ucrânia em termos aéreos e militares, tem apoiado a nossa integração euroatlântica, que é muito importante para o meu país, e, claro, sentimos sempre o vosso apoio nas reuniões internacionais e quero agradecer de terem acolhido tantos ucranianos após o início da guerra, e aproveito para agradecer a todos os deputados portugueses que introduziram alterações na vossa legislação de 2003 sobre a proteção temporária de pessoas deslocadas. Foi muito importante para a comunidade ucraniana e por isso quero-vos agradecer, porque irá permitir ao Governo sincronizar as decisões com a União Europeia e alargar essa proteção temporária aos ucranianos até março de 26. Agradeço por isso e, mais uma vez, agradeço a todos os partidos pelos votos unânimes, ficámos muito bem impressionados, e também quero agradecer em nome dos representantes da comunidade ucraniana. Quanto à situação na Ucrânia e também questões geopolíticas, como sabem, muitos de vós acompanham a situação no meu país através dos meios de comunicação social. Não vos quero aborrecer, mas deixem-me chamar a atenção para algumas questões que ocorrem no terreno e também questões geopolíticas. Apesar de, no início, nos terem dado só 15 dias de sobrevivência, peritos militares, há 3 anos que lutamos. Uma agressão enorme russa, mas a guerra já dura há mais de 10 anos. Em 2022, a Ucrânia liberou 14% do seu território, que tinha sido ocupado temporariamente pela Rússia desde fevereiro de 22, e 28% do terreno ocupado pela Rússia desde 2014. Em 2023, a Ucrânia parou com o domínio total da Rússia no Mar Negro. O Mar Negro está livre de navios de guerra russos perto da Crimeia, no Mar Negro. Em 2024, a Rússia lançou uma ofensiva e avançou no terreno
na reunião de Donetsk, mas devem compreender que, até agora, estamos a falar 0,6% do território ucraniano. Para além disso, este avanço russo só é possível por causa dos assaltos de ondas de humanos, às vezes 12 ataques por dia, e é por isso que a Rússia está a pagar um preço muito, muito alto por avançar por cada metro de terra ucraniana. 1.500 a 2.000 mortos por dia e feridos diariamente. Podem imaginar esse número aqui? Diz a embaixadora. Desde o início da guerra, a Rússia perdeu muitas perdas. 850 mil homens, perdeu 850 mil homens, em 24 a Rússia perdeu mais tropas do que durante os 2 anos anteriores na sua guerra de agressão. Por isso, 2/3 do exército russo no início da agressão em 22. E sabemos porquê? Porque o Putin estabelece os objetivos para que o exército ocupe a região de Donetsk para liberar a região antes da inauguração do presidente Trump, e estes objetivos não foram alcançados pelos russos. Por isso, a Ucrânia transferiu a guerra para o território inimigo em 2024, lançando a invasão de Kursk. Tenho que sublinhar que não precisamos de qualquer território russo, mas fomos obrigados a fazê-lo porque isso obrigou os ocupantes russos a recolocar os seus recursos noutros locais. Estamos a falar de 67 mil tropas que foram relocalizadas para a região de Kursk e enfraqueceram as suas posições noutros locais. Em finais de 24, tivemos 2 movimentos grandes russos com a participação das tropas da Coreia do Norte, que levou à internacionalização da nossa guerra e o seu alargamento para além das fronteiras dos 2 Estados e a utilização pelos russos de mísseis intercontinentais médios. Também as tropas coreanas representam 4.000 mortos e feridos. Destas 3 brigadas da Coreia do Norte, uma já foi completamente destruída e 2 perderam grandes perdas. É evidente que a Rússia continua a intimidar e a aterrorizar os cidadãos ucranianos, destruindo infraestrutura crítica, que foi atacada esta manhã. Infelizmente tivemos um morto e alguns feridos esta manhã. E é por isso que as nossas necessidades são as mesmas. Precisamos de sistemas de defesa aérea para proteger os cidadãos, os civis, e proteger a infraestrutura de energia crítica. Quero sublinhar que a Ucrânia não tem só apoio militar, temos investido muito esforço para desenvolver o nosso próprio setor de defesa. E quero partilhar alguma informação convosco. As capacidades da indústria de defesa ucraniana aumentaram 6 vezes no último ano, somente no último ano. Atualmente, mais de 800 empresas produzem armas para as diferentes forças armadas ucranianas. Pela primeira vez, no ano passado, produzimos 1 milhão de drones e queríamos aumentar a produção dos nossos sistemas de mísseis. Por isso, o número total de drones que conseguimos produzir anualmente são 4 milhões anualmente, com mais de 1,8 milhões já subcontratados. Cooperamos também com empresas portuguesas, estamos gratos por isso.
Estamos gratos a Portugal e uma das nossas prioridades é criar um sistema de defesa de mísseis ucraniano e estamos em fase de desenvolvimento com empresas do Ocidente. Vamos continuar a aumentar a produção dos nossos mísseis, como já disse, e aumentar a capacidade da nossa indústria de defesa, e isto representa 30 mil milhões de dólares em 2025. Quer sublinhar que nós usamos 40% de armas ucranianas produzidas na Ucrânia. Combatemos não só com armas ocidentais, mas combatemos cada vez mais com armas produzidas ou fabricadas na Ucrânia. Agora, o contexto geopolítico da guerra. Começa com as expectativas da eleição de Donald Trump para acabar com a guerra. Talvez saibam que hoje temos Ramstein, uma reunião do grupo Ramstein. Dentro de alguns dias vamos ter outra conferência, onde iremos ter a participação do meu presidente e também alguns representantes dos líderes norte-americanos. E ontem o presidente Trump anunciou que na próxima semana vai contactar o meu presidente, por isso tentam contactar também os outros líderes europeus para falar com todos, para saber o que fazer, e o meu presidente vai finalizar todas as propostas apresentadas. Para nós é muito importante, estamos gratos ao compromisso do presidente Trump pela abordagem de força para trazer uma paz justa na Ucrânia. Tem que perceber que até agora não sentimos qualquer disposição por parte dos russos para começar as negociações. Qualquer vontade. Putin concentra-se em ganhar a guerra, por exemplo. Mas não significa, diz a oradora, que não quer negociar com outros líderes. Por isso, ele olha para estas negociações como benéfico para quebrar o seu isolamento político, e as suas pré-condições para o cessar-fogo são inaceitáveis. As suas condições, quero reiterar daquilo que estamos a falar. A Ucrânia tem que retirar as suas ambições de pertencer à NATO, tem que retirar as suas tropas das zonas ainda não ocupadas pelos russos. Estamos a falar de regiões ucranianas, incluindo Zaporizhia e Kherson. Lembram-se que Kherson foi liberado pela Ucrânia e Zaporizhia é uma cidade muito grande ucraniana, e não podemos aceitar esta entrega de território, esta proposta. Inaceitável esta proposta dos russos. Isto é uma pré-condição para o cessar-fogo, nem é sequer uma pré-condição para o fim da guerra. Por isso, quero sublinhar que Putin não tem quaisquer razões por exigir isto. Ele não alcançou nenhum dos objetivos iniciais no início da agressão russa contra a Ucrânia. Lembrem-se, o primeiro objetivo era anexar território o mais possível, território ucraniano, para ele, Chernihiv, Suma, Kharkiv, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Isso teria sido para juntar a captura de Kiev e substituir o governo da Ucrânia por um governo pró-russo. Por isso, o seu segundo objetivo foi absorver a Ucrânia na sua esfera de influência e transformar o equilíbrio de forças na Europa. Como sabem, nenhum destes cenários foi alcançado pelo Putin.
E não me estou a referir à situação muito difícil na economia russa. Só dar alguns números, porque a situação da economia russa é um desafio. O PIB está a desacelerar em 2025. Nos últimos 3 anos, o crescimento da economia tem sido só no setor militar e o potencial para o crescimento é praticamente zero. E, se quiserem, eu depois posso partilhar convosco números, não quero gastar mais tempo com estes números. Por isso, o que fazer? Como sabem, a nossa posição é simples. Nós precisamos de uma paz duradoura, justa e garantias de segurança. É por isso que devemos criar estas condições para não permitir à Rússia para resumir a sua agressão no futuro. É por isso que para nós é muito importante apoio militar e é muito importante para nós a questão das sanções impostas à Rússia e também que toda a gente deve usar os ativos russos para compensar a destruição do nosso país. Precisamos de responsabilidade e é muito importante para nós também combater a desinformação. Por isso, agradeço a todos pela oportunidade que me deram e estou pronta para responder às vossas perguntas em relação também à nossa integração europeia. Muito obrigado. Muito obrigada. Terá ainda mais oportunidades, porque temos pelo menos 5 intervenções, terá mais 5, pelo menos, oportunidades de completar com informação. Muito obrigada com aquela que já nos trouxe. Creio que nos permite já dar início. Vamos começar pelo Grupo Parlamentar do PSD, pela intervenção da Sra. Deputada Liliana Reis. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar os Srs. Presidentes, a Sra. Embaixadora, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Hoje, dia 12 de fevereiro, podemos lamentavelmente contar 1085 dias após o início da agressão russa ao seu país. E por isso não podia começar esta minha intervenção sem agradecer a coragem, o estoicismo e a bravura de cada um e de todos os ucranianos na defesa dos princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas, como a integridade territorial e a soberania do Estado. A União Europeia tem confirmado o seu compromisso inabalável de continuar a prestar apoio político, financeiro, económico, humanitário, militar e diplomático à Ucrânia e à sua população durante todo o tempo que for preciso e com a intensidade que for necessária. Tem também sublinhado e relembrado permanentemente o princípio que nenhuma iniciativa respeitante à Ucrânia pode ser tomada sem a palavra final da Ucrânia. Para este efeito, e como sabe, a União Europeia e todos os seus Estados-membros têm prosseguido os seus esforços, e sublinhe-se, bastante intensivos, de sensibilização a nível mundial. Esta posição, aliás, foi plasmada nas conclusões do último Conselho Europeu de 19 de dezembro, e Portugal assumiu o compromisso de ajudar a Ucrânia em cerca de 221 milhões de euros, assumindo esse investimento um caráter bastante diverso, desde os 100 milhões de euros que foram investidos na coligação checa para a aquisição de munições e 52 milhões de euros na coligação do Reino Unido para a aquisição de drones que serão produzidos também em Portugal. Na verdade, a ajuda de Portugal à Ucrânia entre 2022 e 2025 totalizará o valor de 250 milhões de euros através do Acordo de Cooperação Financeira no âmbito bilateral e multilateral. Bem sabemos que é manifestamente insuficiente. Ainda assim, todos os esforços que temos feito para assumir o compromisso
de nos mantermos ao lado da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, Sra. Embaixadora, continua a ser um dos principais desafios para a Europa. Todos sabemos que a Rússia mantém alguns avanços territoriais, embora sem alcançar vitórias decisivas, nomeadamente nos 2 oblasts, Donetsk e Lugansk. Aproveitando a sua superioridade em armamento e efetivos, mas também as alianças que devem de ser aqui ditas e reforçadas, porque neste momento aquilo que se passa é que essas alianças não acontecem ou não são visíveis apenas na Ucrânia, mas são visíveis noutros contextos geopolíticos, e falo das alianças com a Coreia do Norte e o Irão, que a Rússia tem estabelecido para fornecer quer militares, quer capacidades. A Ucrânia, por sua vez, enfrenta também dificuldades na renovação das suas tropas e depende fortemente do apoio militar dos Estados Unidos e da União Europeia. Ora, na sequência da eleição do novo Presidente dos Estados Unidos, o Presidente Zelensky afirmou recentemente que está disposto a partilhar recursos com os aliados, depois de Donald Trump ter supostamente exigido o acesso às terras raras e a 17 metais críticos em troca de apoio militar e pediu para ser recebido antes de Putin. Alertou inclusivamente que um dos objetivos da Rússia com a guerra é controlar os abundantes recursos de que a Ucrânia dispõe e que são essenciais para o fabrico de armas modernas, como mísseis, drones e outras tecnologias. O que não é dito também pela imprensa ocidental é o porquê também deste acesso a estes metais críticos por parte da Rússia. Alertou ainda que, se não agirmos agora, estes recursos não serão usados apenas contra a Ucrânia, mas poderão eventualmente ser usados contra os Estados Unidos e contra a Europa. Senhora Embaixadora, este fim de semana decorrerá a Conferência de Segurança de Munique, estando previsto um encontro com o Presidente Zelensky e o Vice-Presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Além desta questão, quais são as garantias de segurança de que a Ucrânia considera essenciais que sejam garantidas pelos Estados Unidos e pela Europa? Vou já terminar. Depois do fracasso do Memorando de Budapeste em 1994, percebemos hoje que os nossos inimigos apenas conhecem a linguagem do poder e da dissuasão. Considera que será a adesão à NATO e à União Europeia o caminho mais estável para a paz na Ucrânia e para as garantias de segurança de que tanto necessita? Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Embaixadora, 3 minutos para a sua resposta. Yes, thanks a lot. I would like to underline one. Muito obrigado. Quero repetir que estamos gratos pelo apoio do governo português. Vamos continuar a cooperar com o governo e esperamos que haja uma entrega mais acelerada de equipamento militar e também o pedido de equipamento de engenharia e de desminagem, etc. Em relação, claro, às nossas necessidades em termos de integração euroatlântica. Estamos convencidos que zonas de segurança cinzentas na Europa de Leste promovem a agressão russa. A decisão de 2008, quando a Ucrânia não foi considerada a participar, a juntar-se à NATO, mas a decisão que a Ucrânia vai ser membro de pleno direito da NATO no futuro foi tomada. E a decisão não foi tomada porque o argumento foi para não provocar a Rússia. Mas logo após essa cimeira, lembram-se do que ocorreu na Geórgia, por exemplo. É por isso que eu penso que as zonas cinzentas de segurança na Europa de Leste provocam a Rússia. A melhor resposta à agressão russa é sermos membros da União Europeia e ir para uma paz duradoura
na Europa, mas quero sublinhar que nós compreendemos que durante a guerra que está a decorrer, a Ucrânia não se pode tornar membro de pleno direito da NATO. Nós compreendemos isso, mas para nós é muito importante receber esse convite para um dia sermos membros da NATO, sermos convidados para sermos membros de pleno direito da NATO. Essa é a minha resposta, diz a Sra. Embaixadora. Muito obrigada. Vamos passar a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssima Senhora Embaixadora da Ucrânia. É uma honra recebê-la na Casa da Democracia Portuguesa. Assinalamos no próximo dia 24 de fevereiro 3 anos do início de uma invasão criminosa, injustificada e em grande escala da Ucrânia pela Federação Russa. Desde este dia têm sido cometidas sucessivas atrocidades, nomeadamente contra civis, entre os quais mulheres e crianças, desde tortura, violações, assassinatos e execuções sumárias de civis e ataques a áreas residenciais, escolas e hospitais. Não esqueceremos nunca estes atos. Desde esse dia que se violam direitos humanos, o direito internacional e o direito internacional humanitário. Violações que não podem, em nenhuma circunstância, deixar de ser investigadas e os seus autores punidos. Também desde esse dia a Assembleia da República Portuguesa e o Governo português e a esmagadora maioria da comunidade internacional têm sido firmes na condenação desta guerra bárbara e injusta de agressão contra o povo ucraniano. A Ucrânia pôde contar com o Partido Socialista no governo português e garantimos que continuará a contar com todo o nosso apoio e solidariedade também na oposição. O apoio de Portugal à Ucrânia é inequívoco e deverá continuar a sê-lo no futuro, seja no plano bilateral, seja no plano multilateral. Esse apoio tem-se traduzido de várias formas, quer através de assistência humanitária, do envio de equipamento militar, letal e não letal, de apoio financeiro, de apoio diplomático, de integração das Forças Armadas portuguesas em missões de capacitação das Forças Armadas ucranianas, no combate às narrativas russas ou no acolhimento de refugiados ucranianos. Decorrente da Cimeira de Washington, em 2024, Portugal apoiou já a Ucrânia com cerca de 227 milhões de euros, tendo superado o compromisso de Washington de 221 milhões de euros. Ao longo dos últimos meses de 2024, chegou também à Ucrânia mais um reforço de apoio português. 14 viaturas blindadas de transporte pessoal M113, 3 embarcações de alta velocidade semirrígidas, 6 helicópteros Kamov, fardamento térmico de inverno e roupa interior feminina. Além de todo este apoio, que é importante, não podemos deixar de enaltecer aqui hoje, na Assembleia da República Portuguesa, a resiliência e a capacidade sustentada da Ucrânia e do seu povo em resistir ao invasor. Esta é uma luta que representa não apenas a própria defesa da Ucrânia, mas também a defesa da ordem internacional, da liberdade, dos direitos humanos e do Estado de Direito, valores essenciais sobre os quais se edifica qualquer democracia. Senhora Embaixadora, termino com duas questões muito simples, às quais já, de alguma forma, acrescentou informação na sua intervenção inicial, mas que queria ver mais aprofundadas. A primeira tem a ver com a nova ordem internacional, o novo paradigma a nível internacional, nomeadamente com algumas posições preocupantes por parte da nova liderança dos Estados Unidos da América e com algumas declarações feitas recentemente. E a segunda, ao nível do apoio, nomeadamente no plano militar, queríamos perceber quais são, na sua opinião, as áreas mais sensíveis e às quais um país como Portugal e também toda a União Europeia deve dar prioridade e direcionar os seus esforços no apoio à Ucrânia, porque esse apoio é um apoio a todas as democracias ocidentais. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora Embaixadora. 3 minutos para a sua resposta. Muito obrigado.
Começo com a segunda pergunta. É evidente que já mencionei que as nossas necessidades são as mesmas. Primeiro, sistemas de defesa aérea, e é por isso que é muito importante a cooperação com os Estados Unidos, porque estamos a falar do sistema de defesa Patriot. Só este sistema é útil para interceptar este tipo de mísseis. O Iskander, hoje, Kiev foi atacada por este tipo de míssil. É por isso é importante para nós continuar com esta cooperação com a União Europeia e com os Estados Unidos, por causa do sistema de defesa Patriot. Também precisamos de mísseis para estes sistemas de defesa aérea, aviões de combate, muito importante, artilharia, munições, guerra eletrónica em volumes suficientes, equipamento de engenharia, drones, com aqueles com capacidade de interceptar Shahed, os outros mísseis, que são outros drones de ataque. Quanto à nossa cooperação com Portugal, para nós é muito importante continuar essa cooperação com as vossas empresas que fabricam drones, porque existem dessas empresas em Portugal e a Tackwell, com quem contactamos, e muito importante para essas empresas portuguesas, que eu falei com representantes de empresa, que recebam informação dos nossos militares para afinar os seus produtos, para melhorar o desempenho dos drones portugueses. The first question, sorry. Quanto à nova ordem internacional, é muito importante para a Ucrânia. É a primeira guerra de agressão lançada por um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e é por isso que deveríamos fazer o que pudermos e o impossível para garantir que esta ordem internacional para a Ucrânia não aceita concessões territoriais. Nunca vamos reconhecer esses territórios ocupados, porque essa situação, infelizmente, não vai resolver o conflito, porque, como sabem, a Rússia incluiu na sua Constituição 4 das nossas regiões, mas se amanhã incluírem mais uma quinta, o que é que nós fazemos? Por isso, estamos a falar não só de terra, mas de gente, ucranianos, como já mencionei, Zaporizhia, que é o centro de uma das regiões que foi incluída ilegalmente na Constituição russa. Esta cidade foi sempre ucraniana desde sempre, com grandes raízes históricas. Zaporizhia, talvez saibam, era um estado dos cossacos, que era nesta cidade. E agora temos 500 mil pessoas, é a população, meio milhão. Antes da guerra, tínhamos 600 mil pessoas. Isto é impossível. Temos que proteger a Carta das Nações Unidas e uma ordem com base no Estado de Direito. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado António Pinto Pereira. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador da Ucrânia, Marina Mikhailenko. Em nome do Partido Chega, agradeço a sua presença e dou-lhe as boas-vindas a esta também sua casa da democracia portuguesa.
Hoje há esperança de que um acordo de cessar-fogo congele as linhas da frente, talvez com forças de paz para as manter, apesar das forças implacáveis de Moscovo, que querem a vitória vendida ao povo, usada como justificação pelas enormes perdas russas neste campo de batalha. Como é do conhecimento comum, o presidente norte-americano Donald Trump tem veiculado uma postura bastante crítica sobre o conflito que se desenrola entre a Rússia e a Ucrânia, quer colocando a tónica na necessidade de se encetarem negociações o mais rapidamente possível, quer expressando insatisfação pelas posições assumidas na administração anterior, sublinhando para o efeito que o conflito não teria deflagrado estando ele na Casa Branca. Dando corpo às suas posições sobre este conflito, Trump revelou já ter conversado com o presidente russo Vladimir Putin sobre a forma de pôr fim a esta guerra, enfatizando que Putin também deseja evitar mais mortes. Do que se conhece, o plano de paz proposto por Trump inclui condições relativas à neutralidade da Ucrânia, que seria forçada a abandonar os planos de adesão à NATO, assim como a criação de uma zona desmilitarizada com supervisão europeia para garantir a paz na região sem necessidade de tropas americanas. Por sua vez, a Ucrânia tem expressado preocupações significativas em relação a esta proposta de paz. Nesse sentido, o presidente Zelensky tem reafirmado que qualquer plano de paz deve não apenas pôr fim à guerra, mas também prevenir futuras agressões russas na Europa. Além disso, Zelensky tem revelado a sua legítima preocupação de a Ucrânia poder ser excluída das negociações de paz. No melhor dos casos, esta é uma proposta controversa, que pode pôr em causa a sua aceitação por ambas as partes, dada a elevada expectativa existente. Neste contexto, gostaria de perguntar a Vossa Excelência como poderá ser um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia e que soluções para se acabar com a maior guerra terrestre na Europa desde os anos 40 do século passado. No plano de paz delineado existe alguma condição relativa à posição da Ucrânia no que diz respeito à sua adesão à União Europeia e à NATO? E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Embaixadora. Faça favor, Sra. Embaixadora. Muito obrigado. Primeiro, quero vos dizer que não há proposta oficial por parte dos americanos até agora, por isso, tudo o que estamos a analisar, tudo o que estamos a falar é através dos meios de comunicação social. É por isso que é muito cedo para debater uma proposta oficial americana. Como já mencionei, ninguém quer mais a paz do que os ucranianos, já disse isso, mas tem que ser uma paz justa e duradoura. Para nós é muito importante a questão da garantia de segurança. Estamos prontos a debater qualquer proposta, mas para nós é muito importante que nenhuma negociação ocorra sem a nossa participação. E deve ter por base a Carta das Nações Unidas e o respeito pela soberania e integridade territorial e fronteira reconhecida internacionalmente da Ucrânia. E deve incluir garantias de segurança. De qualquer maneira, estamos prontos. Do nosso lado, estamos prontos para participar nestas negociações. Do lado dos russos, não vemos qualquer disposição para o fazer. Já disse que várias vezes apresentaram as suas pré-condições para este tipo de negociações que são inaceitáveis para nós. Vamos ver então, porque espero que depois das reuniões com os representantes da Comunidade Europeia e com o meu Presidente, se possa ver uma proposta oficial e começar a debatê-las. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rodrigues Saraiva. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar muito especialmente a Sra. Embaixadora. Desde o início que a Iniciativa Liberal deu o seu apoio incondicional ao povo ucraniano
Felizmente, estamos num país onde esse apoio não foi apenas da Iniciativa Liberal, foi um apoio massivo, não só em termos político-partidários, mas também na nossa sociedade. E ao longo deste tempo também foi crescendo um enorme sentimento de admiração pelo povo ucraniano, no povo português, pela vossa resiliência, pelo vosso estoicismo, e isso é de registar. Desde o início que Portugal não vacilou no apoio em várias dimensões, nomeadamente no apoio humanitário, não só para receber dezenas de milhares de ucranianos, sobretudo mulheres e crianças, que procuraram Portugal para um refúgio temporário, mas também, ao longo deste tempo, até militares para feridos, para poderem em Portugal ser tratados. O apoio também em termos materiais e financeiros, não só militar, de outras variáveis, sempre dentro daquilo que é a nossa realidade e a nossa possibilidade. Infelizmente, Portugal, em termos financeiros, tem as suas limitações. Seria bom que pudéssemos ter apoiado financeiramente muito mais e até em termos materiais muito mais a Ucrânia, mas acho que dentro daquilo que são os nossos parques, as possibilidades, Portugal fez esse esforço e também, sobretudo, no apoio político, que foi sempre intenso e efetivo, quer naquilo que é a ordem bilateral, quer também na vertente multilateral. E não só até em temas específicos, diretos, daquilo que é o conflito que graça na Ucrânia, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, mas também sobre temas que possam não estar relacionados diretamente, mas acabam por estar, como as questões da Transnistria, da Moldávia ou até da Bielorrússia, onde, pelo menos nós, Iniciativa Liberal, temos sido muito vocais, mas também Portugal tem estado sempre do lado certo, porque, direto ou indiretamente, acaba por apoiar o povo da Ucrânia. E desde o início a Iniciativa Liberal também disse sempre que o fim deste conflito teria que ter condições e essas condições seriam aquelas que o povo ucraniano devesse apontar. Não seríamos nós, o mundo, a dizer ao povo ucraniano o que é que teria que dar, ceder ou conquistar. Teria que ser o povo ucraniano a dar esse ponto de partida. E para nós há uma coisa muito importante, é que, não havendo um acordo de fim de guerra, de cessar-fogo, seja o que é que for, não é para voltar ao dia anterior à invasão. Porque se for para voltar ao dia anterior a que está a invasão, porque é que foi tudo isto? E isso é dar uma vitória a Putin. E Putin não pode ganhar, não pode ter qualquer ganho quando acabar este conflito. E isso para nós é o bom ponto de partida. Ainda ontem estávamos numa reunião e alguém dizia, bem, parece que há aqui uma notícia que Zelensky disse que estava disponível para ceder territórios. Depois a seguir fomos ver a notícia e não foi nada disso que ele disse. O que ele disse foi que estava disponível para trocar territórios, o que continua a demonstrar a vontade do governo ucraniano em não ceder e tem que ganhar. Portanto, a Iniciativa Liberal tem estado ao seu lado, o povo ucraniano pode continuar a contar connosco, seja na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, nos parlamentos regionais, nas autarquias, estaremos sempre. Nós esperamos por vocês na NATO e na União Europeia e termino dizendo Slava Ukraini. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Embaixadora. Faça o favor, Sra. Embaixadora. Yes, I would like to Quero agradecer de novo, principalmente por estas palavras relacionadas com o comentário que a Rússia não combate a Ucrânia, mas sim combate, de acordo com os seus próprios discursos, estão a lutar contra a NATO, contra a Europa. Isto são declarações russas. E o resto coletivo. É por isso que é muito importante ver a sua interferência nas campanhas eleitorais em todos os países europeus. O último exemplo foi na Roménia e na Moldávia. As campanhas de desinformação contra a Europa, à volta de 3 ideias, de uma agenda de combater a Ucrânia, combater a União Europeia e enaltecer a Rússia, esta guerra híbrida no Mar Báltico e também em Portugal. Isso também, Portugal também é vulnerável porque é o único país no mundo que tem os cabos submarinos para todos os continentes. Por isso temos que consolidar os nossos esforços
fight, e continuar o but, combate, to negotiate ou a just negociar and a long-lasting uma peace. paz justa e duradoura. Okay. So that's why I would like to thank you, É por isso que lhe quero for your agradecer support and pelo all seu parties apoio here, e a todos os partidos pelo apoio que nos têm transmitido, que tem um grande significado para nós. Obrigada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, caras e caros colegas, bom dia a todas e todos os presentes. Pani Posol, lascavo próximo. Neste momento estamos numa situação na qual não precisaríamos de ter estado. O apoio a meio gás que foi dado por vários países à Ucrânia levaram-nos a uma situação na qual uma guerra que poderia estar mais decisivamente ganha apresenta uma situação no terreno que basicamente é aproveitada por alguns aliados de Putin, que já o foram no passado, ou pelo menos certamente mais aliados de Putin do que da Europa, a quererem neste momento congelar numa situação que acaba ou que pode vir a ser vantajosa para Putin. Qualquer conflito congelado como aquele que Putin tem na Geórgia, como tem na Moldova com a Transnistria e como teve na Ucrânia entre 2014 e 2022, é apenas para Putin uma oportunidade para se rearmar e voltar a acender o conflito mais tarde, quando desejar. Isto acaba por colocar em risco não só a Ucrânia, como outros países europeus, como, no fundo, o próprio projeto de uma Europa unida, com fronteiras soberanas, com Estados cuja integridade territorial é respeitada, cujos povos, cujas ambições dos povos para terem democracias é fomentada e, enfim, pode ser uma cedência perante o neoimperialismo de Putin. Há pouco dizia, e bem, o nosso colega Rodrigo Saraiva, que não pode ser o mundo a dizer aos ucranianos o que ceder, mas sabemos todos que a situação no terreno e o novo inquilino da Casa Branca estão a fazer exatamente isso, a dizer aos ucranianos o que e quando ceder. De forma que a primeira parte da minha intervenção tem esta característica de lamento, mas acho que viremos a lamentar muito mais no futuro se a Europa e a União Europeia não utilizarem este momento como oportunidade para ocupar o espaço vazio. E queria perguntar-lhe, em particular, Sra. Embaixadora, caso esta condição de neutralidade por parte da Ucrânia em termos de blocos militares, com o abandono das ambições de adesão à NATO, esteja em cima da mesa, se a Ucrânia não consideraria colocar pelo seu lado em cima da mesa a aceleração da adesão à União Europeia. Porque, nesse caso, é a única maneira que eu vejo de eventuais condições de garantias de segurança poderem funcionar, ou seja, uma adesão à União Europeia sem as fronteiras completamente definidas, não seria o único caso. A União Europeia tem um Estado-membro, Chipre, que também não tem todo o seu território sob o seu controle. É verdade que, nesse caso, a Ucrânia não teria as garantias do artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que de qualquer forma, na maneira como estamos hoje em dia na NATO e com o Presidente Trump na Casa Branca, não precisa de comentar essa parte, Sra. Embaixadora, mas em meu entender essas garantias são menos do que já foram no passado, mas teriam, apesar de tudo, o artigo 42.7 do Tratado da União Europeia, que também tem garantias de defesa mútua. E, portanto, eu pergunto isto, se acha que nas instituições ucranianas e no debate público que é feito no seu país e também na forma como a opinião pública reagiria, o congelar das aspirações de adesão à NATO, neste momento, se fosse pela moeda de troca de um acelerar da adesão à União Europeia, se a opinião pública ucraniana veria isso com bons olhos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora, pode responder. Thanks a lot. Muito obrigado.
Eu estou convencida que a arquitetura de segurança europeia está incompleta até a Ucrânia ser membro da NATO e da União Europeia. De qualquer maneira, também estou convencida que o pedido da Rússia em relação ao estatuto de neutralidade da Ucrânia, mas é só uma desculpa, porque a guerra não foi por causa disso. Lembrem-se que a decisão foi tomada em 2008 e depois disso não foram tomadas medidas em relação ao futuro da Ucrânia e a nossa adesão à NATO. Estou convencida que não é o problema para os russos. Depois da guerra começar, já houve 2 novos membros da NATO, a Suécia e a Finlândia. Isso para mim não é uma desculpa. E a Ucrânia já tinha um estatuto de neutralidade. Oficialmente éramos neutros. Em 2014, quando a Rússia lançou a sua agressão e ocupou e anexou temporariamente a Crimeia. É por isso que estou de acordo e sublinho que, como Estado-membro, a Ucrânia iria contribuir para a segurança euroatlântica e não ia ser só um receptor de ajuda de segurança. Já vos dei números quanto à nossa indústria de defesa, etc. Por isso, o problema não é a NATO e a futura adesão à NATO. O problema é que a Rússia quer restabelecer o seu império, a Rússia quer destruir completamente a Ucrânia. Não é a primeira vez na nossa história, não se esqueçam. E o problema é que o Putin é uma ameaça existencial ao seu regime, porque a Ucrânia é democrático e ele pensa que a Ucrânia é russa. Por isso, nós conseguimos viver numa democracia, como um país democrático europeu, porque é que a Rússia não o pode fazer? Para eles, nós somos uma ameaça e é por isso que nos querem destruir a qualquer custo. E mesmo agora, quando ele compreendeu que não conseguiu capturar toda a Ucrânia, chama a vossa atenção para a proposta da organização com uma reunião da participação da Hungria, Polónia e outros países vizinhos para debater como dividir a Ucrânia. Isto é uma proposta russa. É a minha resposta. Penso que a nossa futura adesão à NATO não é um problema para os russos, é só um pretexto para continuar com a sua agressão. Muito obrigada, Sra. Embaixadora, pelas respostas que nos deu. Se não houver nenhuma oposição, o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional gostava de, fazendo uso, aliás, da sua prerrogativa de presidir a Comissão, mas se os Srs. Deputados não vissem mal nisso, de colocar também uma questão à Sra. Embaixadora, até porque temos o tempo bastante bem controlado, ainda não chegámos aos 60 minutos que estavam previstos, o que naturalmente se deve à capacidade de síntese dos Srs. Deputados. Mas se ninguém se manifestar contra, deixaríamos então o Sr. Presidente, depois faria um comentário final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Yes, before the ending of this session, I was in the last NATO meeting in Montreal. Na última reunião da NATO em Montreal, e uma das preocupações que ouvimos foi a presença militar dos soldados da Coreia do Norte na frente de batalha. Ouvimos que estavam na região de Kursk, não sabemos ao certo quantos é que lá estão. A minha pergunta é por isso.
Se tem mais informação que nos pode dar sobre essa matéria das tropas coreanas e se acredita que não são só os da Coreia do Norte, mas se há outros países estrangeiros a combater ao lado de Putin na frente de batalha com a Ucrânia. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. President. And yes, of course, you know that we are fighting against not only Nós combatemos não só os russos, Russia has its own allies. a Rússia tem os seus Of course, aliados, it's North Korean troops. tropas da We Coreia have do no, Norte. any information Não temos mais informação. Yes, of course, we have this information because it's not only about North Essa Korean, informação but é also sobre os da some, Coreia do Norte. many, it's about thousands of people Mas, which who were involved from different countries, milhares for de outros example, países, Asian countries, países asiáticos participate in this war. que participam nesta guerra. Because, and I know that, like Sri Lanka, Sri Lanka, etc. At least 5 or 6 countries. Pelo menos 5 ou 6 países têm enviado tropas, mas não a nível do governo. Fazem a contratação de mercenários através de pagamentos para a sua participação. Sei que alguns ministérios dos negócios estrangeiros destes países pediram à Rússia para acabar com essa contratação, principalmente nos países africanos, asiáticos e da América Latina. Não é só a Coreia do Norte, mas também o Irão. O Irão, logo desde o início, enviou drones. China também. Não se esqueçam que a China continua a ser o maior aliado da Putin desde o início da guerra, apesar deles negarem a entrega de munições, mas dá muito apoio à Rússia. Infelizmente, estamos a combater não só os russos, mas contra uma coligação de países. E temos que estar conscientes disso e continuar a falar com os diferentes países para evitar esse tipo de situações. Muito obrigado a todos. Compete-me a mim fazer aqui um encerramento. Deixo apenas aqui uma reflexão a todos os presentes. Acredito cada vez mais que a defesa da Europa e o alargamento são duas pernas, digamos, da construção da geopolítica europeia. E não apenas simples políticas. Acredito que teremos muito trabalho à nossa frente. Muito obrigada, Senhora Embaixadora, por ter vindo ao nosso Parlamento, ter estado aqui conosco, nos ter permitido também todas estas questões e ter dado um contributo para a formação da nossa opinião e da nossa posição. Uma coisa é certa, creio que estamos de acordo, que Portugal continuará a ser um dos países, como referiu, e muito obrigada por ter feito esse destaque, continuará a ser um dos países a dar mais apoio dentro da União Europeia a esta causa da Ucrânia, por ser inteiramente justa e legítima e como foi, aliás, respaldada praticamente em todas as intervenções. Muito obrigado a todos, Sra. Embaixadora, Srs. Deputados, o resto um bom dia, continuação de bons trabalhos. Muito obrigada.